Graças e paz, igreja. Amém. Tem um pouco de toque aqui, eu ficar aqui centralizado. Que bom nos encontrarmos para louvarmos a Deus. Podemos estar juntos como igreja, louvando o Senhor. Eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de estar juntos para louvar a Deus, nós temos que nos entregar mesmo. Louvar o Senhor que está presente. A palavra diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Reunidos em seu nome, né? Porque tem reuniões por vários motivos, mas nós nos reunimos em nome do Senhor. Então, com certeza, Deus está presente. Nós temos a oportunidade de falar para Ele aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, reconhecer o amor dEle sobre nossas vidas, a misericórdia, o cuidado sobre nós. É muito bom. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Esse é um dos mais bonitos capítulos da Bíblia, na minha opinião. E a gente quer ler só do 14 ao 17. Romanos 8, do 14 ao 17. Romanos 8, do 14 ao 17. Acharam aí? Tá fácil? Tá difícil? Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo teu amor que sempre derramado sobre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor um dia nos adotou como filhos. O Senhor é o nosso Pai e nos ama incondicionalmente, ó Deus. Nos ajuda a perceber, reconhecer o teu amor e viver como filhos amados, que é o que nós somos. Glorifica o teu nome, ó Deus, nessa noite também através da palavra, da reflexão da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. É por isso que te oramos em nome de Jesus. Amém. O texto de Romanos que a gente leu diz que nós recebemos o Espírito Santo e por meio dele nós fomos adotados como filhos. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós e ele é a prova de que nós nos tornamos filhos de Deus, ou seja, que Deus é o nosso Pai. Se nós precisamos ser adotados, significa que nós éramos órfãos. É por isso que o texto fala aqui que nós somos adotados. Não é esse texto, é outro texto que fala que nós recebemos um espírito de adoção e que antes nós éramos órfãos, não tínhamos o Deus como Pai. E agora o Espírito Santo habitando em nós é como se a nossa certidão de nascimento estivesse constando a Deus como nosso Pai. Nós éramos órfãos e fomos adotados e nos tornamos filhos. Todos nós fomos gerados por alguém, mas nem todos nós tivemos um pai. Você pode até não admitir, mas se você não teve um pai, ou se você teve um pai ausente, que não participou da sua vida, que não era referência ou exemplo para você, ou você teve um pai que machucou você, você vai ter muita dificuldade para aceitar que Deus é o seu pai. E essa palavra pai não é muito
não soa muito bem aos seus ouvidos, porque você não teve um pai como Deus queria que você tivesse. E às vezes pensar em Deus como um pai é difícil. Para algumas pessoas é até difícil chamar Deus de pai. Difícil também vai ser reconhecer e viver e desfrutar do amor desse pai que me ama como um filho. Eu sou um filho amado. Reconhecer isso é muito mais do que declarar com a minha boca, mas viver de fato como um filho amado. Às vezes nós até entendemos e aceitamos o nosso pai, mas nós pensamos que Deus é um pai diferente. Não nos ama tanto quanto parece. Ou às vezes nós achamos que o amor de Deus sobre nós, ele foi derramado só naquele dia que ele morreu por nós e nos deu salvação. Então Deus amou-me para salvar. Mas parece que na minha vida, no meu dia a dia, não sinto esse amor de Deus como um pai presente, como um pai que cuida, que protege, que ama, que perdoa, que tem paciência. Parece que Deus não é essa pessoa, não é um pai como o meu pai. Não é alguém que está tão presente como o meu pai está, ou deveria estar. É interessante a declaração que o Senhor, o Deus Pai, dá a Jesus, que é o seu filho. Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Imagine essa declaração sendo feita para você. Você achar que Jesus merecia essa declaração é fácil, né? Jesus era perfeito, Jesus não pecou, Jesus obedeceu todos os comandos de Deus, Jesus nunca se desviou da vontade de Deus, embora tenha tido vontade, né? Lá no Getsemane, ele disse assim: ó, Senhor, se for possível, eu queria não ter que passar por isso. Mas mesmo assim, Jesus não se desviou. Ele obedeceu Deus em todas as coisas. É muito fácil para nós acharmos que Jesus mereceu ouvir isso. Mas pense em você, Deus declarando para você e dizendo: você é meu filho amado, você é minha filha amada em quem eu me agrado. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é meu filho amado em quem me deleito. Você é meu filho amado que me dá alegria. Imagine Deus fazendo esse elogio para você, na frente de muitas pessoas, como Ele fez para Jesus. Quanto orgulho você não sentiria de si mesmo, né? Como é importante uma criança ser elogiado pelos seus pais. Como essa criança vai crescer forte, confiante, porque os pais disseram para ela que ela consegue, que ela pode. Ela recebeu motivação e incentivo dos seus pais humanos. Isso faz tanta diferença na vida de uma criança. Imagine um elogio como esse vindo do próprio Deus. Na verdade, dependendo da experiência que você teve com seu pai humano, ou do que lhe ensinaram sobre quem Deus é, isso é muito importante. Talvez você tenha tido um ótimo pai. Então, ter Deus como pai é fácil, não tem dificuldade alguma para você. Mas, de alguma forma, distorceram e ensinaram para você que Deus era alguém que Ele, na verdade, não é. E isso vai ser difícil para você se sentir completamente amado por Deus. Você vai sempre ter a impressão de que Deus está sempre insatisfeito com você. Você já teve essa impressão? Ou você vai sempre achar
que está sempre devendo alguma coisa para Deus que você precisa pagar. Ou que Deus está sempre, pior, né? Ou que Deus está sempre lhe cobrando alguma coisa de você. Pior do que isso é se você tiver a impressão de que Deus está sempre acusando você dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que o acusador não é Deus, né? O acusador é o diabo. Então, pior ainda se nós tivermos essa impressão. Mas é possível que tenhamos uma impressão sobre essa em relação a Deus. Mais ainda, pode ser que ensinaram para você que Deus está sempre punindo você por causa dos seus pecados. E você sente isso, porque você está sofrendo hoje consequência dos seus pecados do passado, e a sua sensação é de que Deus está lhe punindo por causa dos seus erros. Não que você não mereça, não que não mereçamos ser punidos por causa dos nossos erros, mas é porque Deus não é assim. Se essa é alguma das impressões ou das opiniões que nós temos sobre Deus, mesmo que a gente não admita claramente, explicitamente, Deus não vai ser um pai para nós, mas Ele vai ser talvez um ditador, um castigador, um cobrador, um acusador, ou qualquer uma dessas coisas. A verdade é que a Bíblia diz que nós tínhamos sim uma dívida impagável com Deus, mas diz também que Jesus pagou em nosso lugar. E aí, ao contrário do que eu e você podemos pensar, nós podemos achar, então agora eu estou devendo para Deus. Mas Deus, Ele não comprou a sua dívida para lhe cobrar depois. Ele pagou a sua dívida para que ela fosse apagada, riscada, anulada, e ela simplesmente não existe mais. Esse peso do pecado ou das consequências dele que você ainda carrega até hoje, mesmo tendo aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, esse peso não vem de Deus. Ele pode vir de qualquer outro lugar. Pode vir do diabo querendo ainda aprisioná-lo, ou pode vir de você mesmo que ainda não se perdoou. Mas não vem de Deus. Deus não está nos cobrando nada. Deus não está cobrando nada de você. Deus não está lhe punindo por nada. Deus não espera que em troca da dívida que Ele pagou por você, você agora trabalhe duro para recompensar tudo que Ele fez por você. Deus não espera isso. Sabe o que Deus espera? Ele espera que nós o amemos. Aí o nosso senso de justiça, mesmo defeituoso, ele fica em parafuso. Porque é muito injusto isso. Quer dizer que Deus fez tudo isso por mim e Ele simplesmente quer que eu ame Ele. Eu não tenho que dar nada para Ele. Eu não tenho que compensar Ele de alguma forma. Eu não tenho que me esforçar para merecer o amor dEle, as bênçãos dEle. Não, você não precisa fazer nada disso. Você precisa amar Ele. Você imagina se um pai, quando o filho completa 18 anos, aí digamos que esse filho arruma um emprego, aí o filho começa a receber o primeiro salário, aí o pai chega para o filho: meu filho, nós precisamos acertar nossas contas agora. Aí ele traz uma lista assim imensa, né? De papel aí, com tudo que ele gastou com o filho durante a vida toda do filho, né? Tudo lá, a lista imensa. Aí o pai chega para o filho e diz assim: bom, agora é hora de você começar a pagar e a me restituir por tudo que eu gastei com você. Que pai faria isso? E aí eu digo assim, ainda que seja possível que um pai faça isso com o filho, Deus não faz assim. Deus não está nos cobrando. A Bíblia diz, na verdade, que Deus deu o seu filho. Ele deu, Ele não emprestou, Ele deu.
Ele não poupou seu próprio filho. Romanos 8:32 é um verso belíssimo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Como que Deus não vai fazer isso? Ele não poupou aquilo que ele tinha de mais precioso, seu próprio filho. Porque que podemos achar que Deus é um Deus mesquinho, ou um Deus que está economizando com a gente, ou como se Deus estivesse querendo nos dar só quando nós merecêssemos algumas coisas. E aí esse texto de Romanos, ele junto com o texto de Mateus 7:11, nós às vezes ficamos pensando, é isso mesmo? Diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Espera aí, pastor. Então é só eu pedir, Deus vai me dar? É o que o texto diz. O Isaac Filho lá em casa, quando ele quer alguma coisa, ele chega, né? Papai, eu não vou saber usar o drama e a manha que ele faz no tom de voz dele quando ele quer alguma coisa. Ele já sabe como é que quebra o coração do pai dele, né? E ele pede com carinho. E às vezes a gente quer dar, mas porque sabe que não vai fazer bem para ele, com a dor no coração a gente diz, não, agora não. Mas a gente quer dar, né? Às vezes eu pensava que meus pais, quando eles me negavam alguma coisa quando eu era criança, eles negavam porque eles negavam. Agora eu sei que eles negavam, mas também com a dor no coração, porque eles queriam dar. Porque um pai que ama o seu filho, ele quer dar tudo para o seu filho. Não é? Deus não usa à toa essa comparação para nós chamarmos eles e termos ele como pai, se ele não quisesse dizer exatamente isso, um pai de verdade que ama e cuida dos seus filhos. Esse mesmo texto no livro de Lucas diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. A questão não é se Deus nos dá coisas boas, a questão é qual é o nosso conceito de coisas boas. Enquanto Deus quer nos dar o Espírito Santo, nós queremos pedir para Ele coisas sem propósito. E aí, se eu fosse você, começava a fazer o seguinte pedido a Deus: Senhor, me dá isso se for da tua vontade. Mas não diga da boca para fora não, diga de coração mesmo, ao ponto de que quando Deus dá ou não dá, você ficar alegre, porque você vai saber que se Deus deu, é porque era um propósito dele, era para o meu bem. E você vai ficar alegre se Deus não der, porque você vai sentir assim: se Deus não me deu, é porque era para o meu bem. O melhor foi Ele não me dar. Nós teremos muito mais paz quando nós orarmos querendo de verdade que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Deus quer nos dar o Espírito Santo, é o melhor que nós podemos ter, Ele habitando dentro de nós. E aí, quero que você pense, e é o que nós vamos pensar hoje à noite, é se nós talvez estamos vivendo como filhos de Deus, ou embora já sendo filhos, nós continuamos vivendo como órfãos. Você consegue ver a Deus como um pai tão íntimo que você pode chamar Ele de papai? Esse Abba Pai de Romanos é paizinho, papai, é uma expressão carinhosa em direção ao seu pai. E só o filho que tem intimidade com o pai, que ama o pai, mas que principalmente se sente amado por ele, consegue chamar um pai assim. Ou talvez você vê Deus como alguém distante,
que nem sequer ouve as suas orações. A maioria de nós já se sentiu assim, né? Deus não me ouve. Deus não está ouvindo as minhas orações. Deus responde a oração do fulano. Deus responde a oração da outra pessoa. Mas as minhas orações, Deus não me ama. Deus não me ouve. Esse é o sentimento de um órfão. Eu não tenho um pai. Eu não tenho um pai. E aí eu vou listar alguns pontos aqui para que você possa refletir sobre isso. Se você vive como um órfão ou como um filho de Deus. Um órfão, ele se sente vítima do destino, pensa que as coisas ruins cooperam para a situação em que ele se encontra hoje. O órfão, ele culpa os outros pelo que aconteceu com ele. Esse é o sentimento do órfão. As coisas estão dando errado, não tem ninguém por mim e ninguém quer me ajudar, ninguém vai me ajudar. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, o filho, independentemente das situações, sejam elas boas ou ruins, sabe que é amado. Ele sabe que Deus está cuidando dele e que está agindo para abençoá-lo. É por isso que o filho, ele não tem dificuldades para depender do pai em todas as circunstâncias, em todas as situações. Ele sabe que a melhor coisa é depender e confiar no seu pai, que sabe o que é melhor para ele. Um filho depende do seu pai. Um órfão, ele se sente condenado, sempre acusado, obrigado a fazer boas obras para poder ter um relacionamento com Deus. Ele busca ser digno do amor de Deus, merecer o amor de Deus. Ele busca a santidade para ser aceito. E ele busca a santidade porque não quer ser condenado. Eu lembro na época na minha vida em que eu não precisava nem pecar para que eu achasse que Deus estava extremamente chateado comigo, com raiva de mim. Bastava eu não orar, passar alguns dias sem orar, eu já ficava com vergonha ou com medo de Deus. Se eu ficasse alguns dias sem orar e alguma coisa desse errado na minha vida, meu primeiro pensamento era, tá aí, ó, não está orando, as coisas estão dando errado. E eu ainda pensava assim, Deus está fazendo isso para que eu volte para Ele. Só que o que eu ignorava era o seguinte, poxa, Deus quer que eu volte para Ele por medo do que pode me acontecer se eu não estiver com Ele. Isso não é um pensamento saudável, fazer as coisas por medo. O filho pródigo é interessante, o pai, ele pede a herança, o pai dá. Parece que o pai nem insiste para ele ficar. Talvez ele tenha insistido, mas eu acho que uma coisa que o pai não fez foi chantagear ele, ameaçar ele, para que ele ficasse com ele. O pai deixou ele ir. Tanto isso é verdade, que quando o filho voltou, o pai nem, de tanto amor, tanta saudade, tanta vontade que o filho estivesse de volta com ele, o pai nem sequer jogou na cara dele ou disse alguma coisa para ele. Você, olha, ó, você se arrependeu, se deu mal, né? Eu não devia aceitar você de volta. Quem fez isso foi o irmão dele. O pai estava muito alegre pelo filho ter retornado. Mas quem se sente órfão, ele busca fazer as coisas certas para ser aceito e com medo de ser condenado. O órfão, quando peca, foge e se esconde, pois acredita que o amor do pai varia de acordo com os seus erros e acertos. Olha, se tem uma coisa que eu queria que você colocasse dentro do seu coração e não só na sua mente hoje, é essa: de que o amor de Deus por você não varia de acordo com os seus erros e os seus acertos. Sabe por quê? Romanos 5,8 diz assim: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor
quando ainda éramos pecadores. Espera aí. Então, Deus, Ele me ama o tanto hoje, o tanto que Ele me amava quando eu estava longe dEle, vivendo no pecado. É exatamente. Quer dizer que o tanto de coisa que eu já fiz para Deus na igreja, tanto de pecado que eu já me neguei a cometer, Deus não me ama nada mais por isso. Nem um pouquinho mais. Porque não é possível Ele nos amar mais, Ele já nos ama completamente. É isso que é a graça. Não adianta eu tentar merecer, eu nunca vou merecer esse amor. Eu nunca vou merecer, porque Deus já me ama completamente, inteiramente. Claro que Deus se entristece quando você peca. É claro que Deus se alegra quando você faz o que é certo. É claro, qualquer pai faz assim. Agora eu pergunto a você que é pai, você que é mãe, você deixa de amar seu filho se ele lhe desobedece? Não, não deixa. Se o filho fizer alguma coisa de errado, você vai deixar de acudir ele, de aparar ele, de ajudar ele quando ele precisar? Não vai. Deus é da mesma forma. O amor dele não varia de acordo com nossos erros e acertos. Deus não lhe ama porque você não peca, mas Ele lhe ama porque é o seu Pai. Ao contrário do órfão, o filho já se sente perdoado e santo pelo sangue de Jesus. Sabe que é totalmente dependente de Cristo e foi santificado pelo sacrifício dele. Ele busca a santidade para ser igual ao seu Pai. E não para que ele seja aceito e amado, porque ele já sabe que é amado. Quando peca, o filho, ele não foge do pai, ele corre para o pai, pois ele sabe que vai ser perdoado e não condenado. O órfão, quando ele pensa no futuro, ele tem medo. Ele acha que seus planos não vão dar certo, ele tem medo de viver. E ele tem medo de que acha que não vai conseguir ser tudo aquilo que o pai planejou para ele. Mas a Bíblia diz em 1 João 4, 18 e 19, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, pense aí num relacionamento que você pode estar vivendo hoje, em que o outro vive lhe chantageando, vive lhe cobrando, vive lhe demonstrando insegurança com o seu ciúme doentio. Isso não é o amor. O amor não aprisiona, o amor não obriga, o amor não ameaça. O verdadeiro amor não vive pelo medo. Por isso que o filho não vive com medo. Ele é confiante e ele tem esperança. Ele se anima com aquilo que Deus vai fazer nele e através dele, pois ele sabe que o pai vai cuidar dele e estar sempre com ele. O filho não tem medo do que pode acontecer amanhã, porque ele sabe que o pai está com ele hoje e o pai vai estar com ele amanhã também. O filho não vive inseguro, ele vive confiando que o pai vai suprir as suas necessidades. Olha o órfão. O órfão tem um relacionamento com Deus baseado na culpa. Vive em dúvida, está sempre se comparando com os outros filhos, tem inveja e não consegue se alegrar com as bênçãos que Deus dá aos outros. O órfão acha que sempre tem menos do que merece. O órfão é aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele não consegue se alegrar com a volta do seu irmão. Ele só consegue lembrar que ele acha que o pai não deu para ele tudo que ele merecia receber. Porque ele vive no relacionamento dele com base na troca. Eu busco a Deus, Deus me dá. Eu sirvo a Deus, Deus me abençoa.
e não baseado no amor. Já o filho é diferente. Ele vive de acordo com o que o pai diz que ele é, um filho amado que dá alegria para seu pai. Ele vive baseado no amor de Deus. Ele se ama, porque ele é amado pelo pai. Ele não se cobra de forma exagerada, porque ele sabe que é aceito e amado. O filho, ele consegue se alegrar com aqueles que estão alegres. Ele não fica se comparando com os outros para melhor ou para pior, porque ele sabe que é amado e isso é suficiente para ele. No dia que nós conseguirmos chegar ao ponto em que o amor de Deus seja suficiente para nos fazer feliz, eu acredito que nós estaremos aperfeiçoados no amor. No dia que eu conseguir abrir mão de coisas terrenas, das glórias dos homens, conseguir abrir mão da dependência do elogio das pessoas e da aceitação delas, porque eu sou aceito e amado por Deus, nós seremos realmente felizes. Nós viveremos realmente em paz. E não ficaremos nos comparando. Deus me abençoou mais. Deus me abençoou menos. Eu merecia mais. Deus me deu menos. Por que eu estou sofrendo? Por que não acontece nada com fulano? Tanto pecado eu sei que ele tem. E eu estou aqui. O filho, olha só, o filho no seu relacionamento com o pai. Ele sabe que tem acesso direto ao pai. Ele pode falar quando quiser que o pai vai ouvi-lo. Mesmo quando ele peca, ele sabe que pode encontrar misericórdia, graça e perdão se ele se colocar diante do pai. Às vezes a gente pensa, e o pecado traz essa vergonha para nós, né? Eu não quero nem falar com Deus, não quero nem chegar perto de Deus, porque eu tenho muito pecado. Talvez você esteja pensando isso hoje. Deus não vai me ouvir porque eu estou cheio de pecados. Já fiz muita coisa errada. Eu já prometi que não ia mais cair nesse pecado e eu caí de novo. Deus já desistiu de mim. A gente pensa que Deus ele é assim. Mas Deus se alegra quando um pecador se arrepende. E não é só para salvação. É quando nós nos arrependemos do nosso pecado. Porque se Deus me ama mesmo, como Ele diz que me ama, e como Ele provou que me ama, o que Deus mais quer é que eu esteja perto dEle. O que Deus mais quer é que eu esteja junto dEle. O órfão, quando ele olha para o próximo, ele só vê os seus erros, os defeitos e os pecados das pessoas. Ele é mestre em julgar e condenar. Ele não se sente amado, por isso ele também não consegue amar. Assim eram os fariseus com Jesus, né? Jesus aceitava as pessoas, amava elas, abençoava a vida delas, convidava elas para segui-lo, para mudar de vida. E os fariseus não. Eles condenavam os pecadores e condenavam Jesus que estava andando com os pecadores. Eles não sabiam amar porque eles não se sentiam amados. Para eles, Deus ele era um juiz que cobrava obediência a leis minuciosas nas pequenas coisas. E caso não obedecessem, eles seriam punidos. É tão absurda que com o cego de nascença, eles chegaram para aquele cego, depois que o cego havia sido curado, e eles disseram assim para o cego: você não tem direito de falar conosco, porque você nasceu cheio de pecados. Então, a pessoa que nasceu com alguma deficiência, para eles, isso era sinal de pecado. Como alguém na barriga da mãe pode fazer uma escolha pelo pecado? Não é possível. Eles eram hábeis em condenar e julgar. Mas o filho, ele sabe amar, valoriza as qualidades e os talentos das pessoas. Jesus, quando se deparou com os erros e os pecados dos outros, ele amou e aceitou aquelas pessoas. Tanto é que ele disse assim: olha,
não são os doentes que precisam de médico, que precisam de ajuda. Ele respondeu aos fariseus assim: mas não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele não ignorava que as pessoas tinham problemas, tinham pecados, mas ele não se furtava em amar aquelas pessoas, porque ele era amado, ele sabia amar também. O órfão, ele se ofende facilmente, porque ele é inseguro, porque não se sente amado, ele fica dependente da opinião dos outros, por não tem a sua identidade firmada em Deus. Mas o filho, ele não se ofende com facilidade, ele não exige nada para si. Respeito, admiração, elogios, ele não exige. Ele sabe que tudo que ele recebeu foi dado por Deus de forma graciosa. É por isso que o filho amado de Deus, ele é bondoso e compassivo com os outros. Ele perdoa os outros, porque ele sabe que foi perdoado por Deus em Jesus Cristo. O filho sabe que é amado e aceito por Deus, sabe que não é a opinião dos outros que definem quem ele é, mas é o amor de Deus e o que Deus diz sobre ele. Como é bom ser filho, né? O órfão, ele faz as coisas, ele serve para ser aceito. O seu serviço é baseado em punição, medo. Ele executa a tarefa com medo do que de ruim pode acontecer para ele. Se você algum dia teve um pensamento como esse de: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu estou sempre na igreja, eu sempre estou te servindo, eu não sou como outros, eu lidero, eu não me contamino, por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Isso é um pensamento de alguém que se sente órfão, que faz as coisas esperando ser retribuído. O órfão é um religioso, ele não serve por prazer, ele serve por obrigação. Eu já me senti assim algumas vezes, em que isso não era um pensamento consciente, e é por isso que é difícil às vezes a gente admitir isso. Mas eu percebia que o que me motivava mais para servir era ser abençoado por Deus. E quanto mais eu servia, eu era abençoado, aí eu achava assim: eu estou sendo abençoado porque eu estou servindo, porque eu estou na igreja, então é por isso que eu estou sendo abençoado. Só que quando as coisas saíram do lugar, né, eu continuei servindo, e algumas coisas começaram a dar errado, aí peraí, não está mais funcionando essa forma, esse formato aqui. Senhor, eu estou fazendo minha parte, tu tem que cumprir a tua, né? Aí, Senhor, está errado, Senhor, bora consertar aí tuas coisas. Não está cumprindo tua parte, está me devendo essa, viu? E aí eu lembro que um dos livros que me ajudou muito foi aquele livro O Impostor que Vive em Mim, do Brennan Manning. E é impressionante como o livro fala do impostor, mas ele quer nos ensinar a sermos filhos amados de Deus. É essa a ideia do livro, né? Ele quer causar um impacto quando ele fala que existe um impostor em nós que quer merecer as coisas de Deus, quer ser digno de Deus, mas quando na verdade nós temos simplesmente aceitar que nós somos filhos amados, não precisamos merecer, só precisamos agradecer e amar o Pai também. O filho serve, pois tem como maior motivação o amor do Pai. O filho ama fazer aquilo que o pai está fazendo. Jesus disse isso, né? Ele disse: olha, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. O serviço para o filho se torna um prazer e uma alegria. Se você serve hoje e você não serve por prazer, por amor a Deus, ou você serve de alguma forma esperando receber algo de Deus, você está servindo por motivos errados. Mas cedo ou mais tarde você vai perceber que isso não funciona. O órfão tem medo e não tem coragem de sair do lugar que ele está. Ele não se arrisca, pois acha que Deus é distante
e não vai ajudar ele. Ele não tem coragem de inovar. Ele tem medo de sair daquele emprego, porque aquele emprego é tudo que ele tem. Será se eu vou conseguir outro emprego? Ele tem medo de abrir mão de alguma coisa que está fazendo ele sofrer. Ele tem medo, eu não vou terminar esse relacionamento, está me fazendo mal, mas o pior é ficar sozinho, sozinha. Porque ele sente que Deus não está com ele e não vai ajudar ele. E não vai cuidar dele. O filho tem coragem de se arriscar e aceitar novos desafios, pois ele tem fé e sabe que não será desamparado. Não será desamparado. Às vezes nós estamos vivendo assim, como órfãos, porque nós não confiamos em Deus. Deus já está dizendo assim para nós: olha, isso aí para você já deu. Saia disso aí. Isso aí está fazendo mal para a sua vida. Isso aí está lhe afastando de mim. Você precisa abrir mão disso aí. Mas, Senhor, se eu abrir mão disso aqui, eu vou ficar com o quê? Aí o que Deus diz para nós: você vai ficar comigo. Não é suficiente? Muitas vezes não é para nós, né? Nós trocamos Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. O órfão, quando ele é confrontado, ele não aceita ser confrontado. Ele não admite que está errado. Ele culpa as outras pessoas. Lá no CR a gente aprende muito isso, né? Sair da negação. Muitas vezes nós chegamos no Celebrando Restauração, aí nós queremos dizer: olha, eu sou assim hoje porque meu marido fez isso comigo, meu pai fez isso comigo, alguém fez isso comigo, eu sofri isso, isso aqui. Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Todo mundo é culpado, menos ele. É igual a Adão, né? Isso começou lá no primeiro pecado. No primeiro pecado, nós aprendemos a ficar na negação. Existiam 3 pessoas no mundo: Deus, Adão e Eva. Aí Adão pecou e disse assim: foi a mulher que tu me deste. Todo mundo era culpado ali, menos ele. Se tivesse mais alguém, ele ia dizer: esse aqui também ajudou, mas menos eu. Nós não temos essa facilidade de admitir nosso erro. E é interessante como, celebrando restauração, muitas pessoas são confrontadas com a realidade. Elas foram feridas, elas foram maltratadas, mas elas também feriram, elas também maltrataram. Elas também têm culpa das escolhas que elas fizeram. Isso é difícil de aceitar. Se eu passei a vida inteira me fazendo de vítima diante do mundo, usando desculpa para que eu não tomasse uma iniciativa e continuasse no mesmo lugar que eu estava, então como é que eu vou agora admitir? Eu estou errado também? Mas o filho, independente do erro que ele comete, ele está pronto para assumir as consequências dos seus erros, pois ele não tem medo de ser rejeitado pelo seu pai. O filho, ele também entende o valor da disciplina e aceita ser corrigido. Sabe que o pai disciplina porque o ama e não porque deixou de amá-lo. Lá em Hebreus 12, 5 e 6, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se você nunca foi disciplinada por Deus, provavelmente é porque você não é filho. Porque você não acertou a vida inteira, né? Mas Deus disciplina quem Ele ama. Talvez você agora esteja vivendo um momento de disciplina na sua vida. Você está sofrendo. Deus tirou coisas da sua vida, mas eu quero dizer para você que Ele fez isso porque Ele quer lhe levar para longe do pecado e para perto dEle. Ele fez isso porque Ele ama você. Até na dor, Deus tem um propósito. Não esqueça disso. Se você é filho, Deus está tratando a sua vida. O filho é amado simplesmente pelo fato de ser filho, não por nada que ele fez. O filho é abençoado porque o pai ama ele. Ele não precisa fazer nada para merecer. O pai dá a ele tudo o que ele precisa só porque ele é filho.
Pare de tentar merecer as coisas de Deus, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. A verdade é que nós já tivemos muitos momentos na nossa vida em que nós não vimos Deus como um pai de verdade. E uma das coisas que mostram isso é porque um filho, ele ama estar com seu pai. Lá em casa, Isaac Filho, ele não consegue fazer nada sozinho, né? Principalmente quando é criança, isso acontece muito. A criança quer estar sempre com o pai. Às vezes, até quando eu vou lavar o carro, ele está lá. Pega um pano, fica lá passando. Ele derrama mais o sabão do que lava mesmo o carro. Às vezes eu já lavei o carro, enxaguei, ele está lá passando de novo. Né? Momentos preciosos que a gente pode ter com nossos filhos. Não temos que aproveitar, porque esses momentos passam, né? E o filho ama estar com o seu pai. Ele ama tanto que às vezes o pai e a mãe querem um descanso e ele não dá, né? Mas ele ama tanto, o filho ama tanto o pai, ele quer estar com ele. Depois que cresce, às vezes os filhos vão fazer sua própria vida, deixam de valorizar tanto a presença dos seus pais. Estou falando dos pais terrenos mesmo. Então, se Deus é realmente o nosso pai, nós temos que amar a presença dele, amar estar com ele. Assim como nossos filhos, a gente às vezes acha que o nosso filho ele quer ir para o shopping porque ele gosta do shopping, mas ele só vai querer ir com a gente. Ele quer fazer alguma coisa, desde que seja com a gente. Isso que um filho faz. Se Deus é nosso pai, nós temos certeza do amor dele, nós não teremos medo de nos aproximar dele, de orar a ele, de falar com ele, de entregar a nossa vida, o nosso destino nas mãos dele, para ele fazer o que fosse melhor para nós. O que realmente nós estamos precisando admitir para ele. Como a gente falou hoje, para finalizar, nós entendermos que somos filhos e filhas amadas de Deus, entendermos que temos um pai e um pai que nos ama profundamente, vai impactar a forma como nós nos vemos, a forma como nós vemos as outras pessoas e a forma como nós vemos a Deus. Quanta diferença isso faz. E às vezes a gente ignora uma verdade tão simples. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Para você que ainda não tem Deus como Pai, ou que ainda não teve encontro com o Senhor, eu queria dizer para você que a Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro e Ele se entregou por todas as pessoas, porque Ele quer que todas elas se tornem seus filhos. E aí eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Deus nos criou, todos nós. Foi Deus que nos criou. Só que o pecado nos separou de Deus. Todos os pecados que você cometeu na sua vida lhe distanciaram de Deus. E diferente do nosso pai terreno, que nós não escolhemos, né? Nós nascemos e nós fomos gerados por Ele, nosso pai e nossa mãe. Com Deus, eu posso fazer a escolha de aceitar o convite para ser filho dele ou rejeitar o convite de ser filho dele. Lá em João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se é aos que receberam que podem se tornar seus filhos, aos que não o receberam, não vão se tornar seus filhos. E aí não é que Deus é mau ou que Deus está lhe rejeitando, é que você pode rejeitar Deus. E você tem feito isso a sua vida toda, através dos pecados que você cometeu, através de você ignorar a vontade de Deus na sua vida e o que Ele quer fazer através dela, através de você viver da sua forma, independente de Deus. Você o rejeitou, não é Ele que o rejeita. Pelo que a gente falou hoje,
Pelo contrário, Deus o ama. Mas assim como o pai do filho pródigo, ele quer que você deseje estar com ele. Ele não vai lhe obrigar a isso.